Ei, ei. Som, ok? Teste, ok? Som, Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Jesus deu uma ordem para os seus discípulos, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e se arrepender será salvo. Porém, quem não crê já está condenado. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, não pertence à religião evangélica. A palavra de Deus, Bíblia Sagrada, não pertence à religião católica, não pertence ao espiritismo. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus e foi escrito para aviso nosso. Então eu não vim convidar você aqui para ser evangélico, não vim convidar você aqui para ser católico. O que está em jogo é a sua alma. A Bíblia diz que é dever de todo homem temer a Deus e honrar os seus mandamentos. Nós vemos nos dias de hoje, em que as pessoas têm as suas religiões. Cada cidade que nós passamos, e por esse Brasil afora, por esse mundo afora, o que se vê é religião. Cada um tem a sua religião. Mas é interessante que nenhuma religião pode salvar a sua alma. Nenhuma religião pode te levar para o céu. Nenhuma religião pode mudar o nosso estado diante de Deus. Qual é o nosso estado diante de Deus hoje? Como é que você está diante do Senhor hoje? Diante dos mandamentos do Senhor, diante daquilo que foi estabelecido por Deus para nós. Porque você não foi feito somente para nascer, crescer e depois morrer. Existe um pós-morte. Existe um Deus no céu, Criador, no qual enviou Jesus Cristo, seu Filho, para nos justificar diante de Deus. O Evangelho não tem nada a ver com religião evangélica. O Evangelho não tem nada a ver com religião católica. O Evangelho não tem nada a ver com denominações. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus não abriu nenhuma religião. Deus não é católico, Deus não é evangélico, Deus não é espírita. Não. Qual é o propósito de Deus para nós?
É bom que você ouça nessa manhã a palavra de Deus, porque eu não vim aqui para ganhar o seu dinheiro. Eu não vim aqui abrir uma religião para passar sacolinha, para pedir o seu dinheiro, nem vender estátua para você. Eu vim aqui para pregar o Evangelho, para que você tenha a oportunidade de não ir para o inferno. Vim aqui pregar o Evangelho para que você possa se arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Quem crê obedece. Vivemos dentro de um contexto, numa época em que as pessoas dizem assim: mas eu creio muito em Deus, eu creio muito em Deus, e eu sou devoto de Aparecida, eu sou muito em Deus, eu sou devoto do Padre Cícero, ou de qualquer outra criatura que já morreu. A Bíblia diz assim para nós: você crê em Deus, faz bem. Também os demônios creem em Deus e estremecem. A Bíblia diz que os demônios também creem em Deus, acreditam, sabem que Deus existe. Eu quero dizer para você, em poucas palavras, que somente acreditar em Deus não vai livrar a sua alma do inferno. Somente saber que existe Deus não vai mudar a sua situação espiritual. Será que vocês acham que eu estou passando aqui nessa cidade para abrir uma religiãozinha? Você acha que eu estou passando aqui nessa cidade para convidar você para ser evangélico? Ser evangélico, ser católico, não vai mudar nada a sua vida diante de Deus. O que vai mudar nosso estado diante de Deus é se o homem se arrepender, crer no Evangelho e ter somente Jesus Cristo como seu único Senhor e intercessor entre Deus e os homens. Se você seguir a padre, você vai parar no inferno. Se você seguir pastor, você vai parar no inferno. Se você seguir qualquer religião, não vai mudar o seu estado espiritual. Porque sabe qual é o nosso estado espiritual hoje? Do homem, da raça humana. Deus fez o homem do pó da terra. Deus fez o homem macho. E Deus fez a mulher fêmea. Passando disso é de procedência maligna. Deus pegou o barro, fez um boneco. Mas Deus não fala com boneco. Deus não fala com imagem, porque a imagem não fala, não ouve, não vê. A Bíblia diz no Salmo 115 que os ídolos das nações são feitos de barro, de madeira, de prata, de ouro. Tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. E Deus, o Criador, fez o homem, um boneco. A princípio estava lá um boneco feito de barro. E sabe o que é que Deus fez? Deus soprou com seu sopro nas narinas desse boneco. E o homem que antes era um boneco de barro, agora tornou-se alma vivente. O homem não veio do macaco, como dizem os estudiosos. Não. Deus fez o homem do pó da terra, conforme a imagem e semelhança dele. O espírito que você tem de você, de vida, não pertence a você, pertence a Deus. A alma e o espírito será devolvida para Deus após a morte. Adão, primeiro homem, sentiu sozinho. E Deus fez da costela do homem, Deus fez a mulher e deu de presente para o homem. E deu um mandamento para esses dois:
Adão e Eva, os primeiros habitantes da terra. Escuta só, para você poder entender até hoje que situação nós estamos e o que foi que Deus providenciou para nós. Porque se você tiver apegado à sua religião, você vai parar no inferno. Porque toda religião é um comércio. O que Jesus preparou para nós foi vida eterna, foi salvação. É o homem se arrepender, é o homem crer, é o homem adorar um Deus em espírito e em verdade. A Bíblia diz que Deus, o Criador, não pode habitar em templo feito por mão de homem. Igreja católica, igreja evangélica, templo católico, templo evangélico, isso não é a casa de Deus. É a Bíblia quem diz, a casa de Deus é o homem, é nós. Quando estiver arrependido e em santificação, em separação para agradar a Deus. Então estava lá Adão e Eva. Estava Adão e Eva no jardim do Éden, os dois nus. E a Bíblia diz que Deus deu um mandamento para Adão e Eva. Você sabe qual é a condenação de hoje? Sabe qual é a condenação do ser humano? É porque as pessoas deixam de seguir o que a palavra de Deus ensinou para seguir o que o pastor ensinou, para seguir o que o padre ensinou, para seguir o que o papa ensinou. Será que o pastor é maior do que as escrituras? Será que o padre é maior do que a Bíblia? Será que a igreja é maior do que a Bíblia? Não é. Não existe ninguém aqui na terra acima da palavra de Deus. Ninguém. Então é melhor você começar a examinar as escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus. Jesus disse assim: examinai as escrituras. Examine, pesquise, leia, porque são elas que testificam de Jesus. Não existe outro meio do homem chegar a Deus a não ser por Jesus. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Maria não pode ouvir você, porque ela foi uma serva de Deus, foi uma criatura, mas ela está morta. Maria não foi assunta aos céus. Isso é engano de religião. Não existe nenhum lugar na Bíblia que Maria foi assunta aos céus. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos. Maria pecou, os apóstolos pecaram. Todos que foram nascidos de relação sexual herdou os pecados de Adão e Eva. Então logo só existe um intercessor. A Bíblia diz que só existe um intercessor entre Deus e os homens: Jesus Cristo. Maria foi uma serva de Deus, foi uma mulher obediente a Deus, cumpriu o papel dela, mas ela não pode salvar você, nem pode ouvir você, porque ela está morta, ela não ressuscitou. O corpo dela virou pó debaixo do chão, e a alma dela está aguardando o dia da ressurreição para se encontrar com Deus, assim como todos aqueles que morreram sendo obedientes a Deus. Não tem meia conversa com a Bíblia. Não adianta chegar aqui e falar o que você quer ouvir. Nós precisamos ouvir o que a palavra de Deus tem para nós. Adão e Eva viviam no paraíso, os dois. Deus deu um mandamento para os dois. Sabe qual foi o primeiro mandamento que Deus deu para Adão e Eva? Não comam do fruto que está no meio do jardim, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Quando Deus fez o primeiro homem, não tinha pastor, não tinha padre, não tinha estátua, não tinha crucifixo, e tinha a palavra falada, o verbo, que é Deus. Mas sabe o que aconteceu? Eles viviam em comunhão com Deus, sem templo, sem ir para culto, sem ir para missa, sem ter estátua.
sem nenhum tipo de religião. O que importa para Deus é a comunhão. O que importa é nós termos comunhão com Deus por meio unicamente de Jesus Cristo. Apareceu o diabo no meio dessa comunhão, no meio dessa relação entre Deus e o homem. A Bíblia diz que todos os dias Deus ia conversar com Adão e Eva. Apareceu Satanás, apareceu o diabo e falou para Eva: Eva, o que é que Deus disse para você? O diabo disse para Eva: Eva, Deus disse para você não tocar no fruto? Deus disse para você não comer do fruto? Ele disse que vocês iam morrer? Você não vai morrer. Olha o que o diabo falou. O diabo botou na mente de Eva para ela não crer na palavra de Deus, para ela não crer no mandamento de Deus. É isso que a religião faz para você. Religião dá uma estátua para você rezar para ela. Religião dá um templo para você ficar lá preso em 4 paredes nesse templo. Religião dá um monte de sacrifício para você, e você está esquecendo o que realmente se deve fazer, que é crer somente em Jesus Cristo e orar somente a Jesus Cristo. Olha o que Jesus disse quando estava aqui na terra, está escrito na sua palavra: tudo que vocês pedirem a Deus, peço o Pai em meu nome. Não é no nome da Maria, porque ela não vai ouvir você. Não é no nome de Padre Cício, não é no nome do pastor, não é no nome do padre. Tudo que vocês pedirem, peçam ao Pai em meu nome, em nome de Jesus. A Bíblia diz que todo o poder foi entregue nos céus e na terra a Jesus. As estátuas que vocês rezam para elas, elas não podem ouvir você. Nem a estátua, porque é feita de barro, nem a pessoa que já morreu. O Padre Cícero que está morto, lá a alma dele, lá na eternidade. A Maria, a alma dela lá na eternidade. Qualquer criatura que seja, não é Deus, não tem poder de intercessão. Não tem. A Bíblia chama isso de idolatria. A Bíblia chama isso de pecado de feitiçaria. É por que não fala a verdade para vocês? Porque querem dinheiro. Religião dá muito dinheiro. Por que o pastor não fala que você não depende de ser evangélico para ter salvação? Porque depende de dinheiro. O diabo disse para Eva: coma do fruto, é bom, você não vai morrer não. Aí Eva cresceu o olho. Tem gente do olho grande, né? Só pensa em dinheiro. Mas Deus não está interessado no seu dinheiro não, tá? Você pode ter ovelha, boi, carneiro, terra, fazenda, carro, apartamento, loja. Deus não quer o seu dinheiro. O seu dinheiro para Deus é lixo. Você sabe quem é que quer o seu dinheiro? O padre, o pastor, a religião, o comércio. Eles querem, porque para estar aberto tem que ter dinheiro. Mas a Bíblia diz que Deus é espírito, e Ele está procurando pessoas verdadeiras, que se arrependa, reconheça quem é um desgraçado pecador e aceite o que Ele fez na cruz. Porque a salvação é de graça para todo mundo, sem depender de ser católico, sem depender de ser evangélico, sem comprar e sem vender. Receber a graça de Jesus e obedecer somente a Ele. Não, mas eu creio em Jesus, mas eu vou rezar aqui para minha santinha. Você está pecando gravemente contra Deus. Por quê? Porque ela foi uma criatura, uma pecadora. E a Bíblia diz que Deus não dá a sua honra nem a homens, nem a imagem de escultura. Não dá. Deus é Deus. A Eva caiu na conversa do Satanás. Tem muita gente aí, ó, caindo na conversa de padre. Tem muita gente aí caindo na conversa de pastor. Tem muita gente aí caindo na conversa de religião. E no final esses homens estão milionários, e vocês não passam da situação que está. E se não tiver cuidado, nem para o céu vai. Porque deixou de ler a Bíblia para escutar o que os outros estão falando. Você não tem que dar ouvido somente o que eu estou falando não. Você tem que examinar na Bíblia se o que está sendo falado é verdade ou não.
Se você quiser uma Bíblia, eu tenho aqui umas 10 Bíblias para dar de presente para quem não tiver Bíblia. Quem for evangélico, pare de dar o dízimo para o pastor e compra uma Bíblia. Que a igreja evangélica não dá nada para ninguém, só recebe. Catolicismo romano também. A Eva foi comer o fruto. A Eva foi comer o fruto. Pecou contra Deus. Olha a conversa do diabo. Vocês estão pensando que quando você morrer, a sua família vai encomendar uma missa para o padre, uma missa de 7º dia, para tirar a sua alma do fogo do purgatório? Você não vai sair do inferno nunca depois que entrar lá. Isso é mentira, isso é engano. A Bíblia diz assim, ó, que depois da morte segue-se ao juízo. Não tem mais perdão de pecado para quem já morreu. Nós não conseguiremos e nunca vamos conseguir a gente pagar pelo nosso pecado, nem no inferno, nem aqui. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Jesus pagou por nós na cruz. Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário por nós. Isso é tudo que você precisa. Isso é tudo. Não vai adiantar você ir para Juazeiro de pé com a cruz nas costas. Não vai adiantar você dar dinheiro para pastor, ou se achar, agora eu sou evangélico, agora eu estou salvo. Isso é engano. Não está. Não, eu sou muito devoto, agora Deus vai me dar um lugarzinho no céu porque eu sou bonzinho. Você não é bonzinho. Ninguém é. Só existe um bom que é Deus. Só existe um bom que é Deus. E Deus foi lá procurar Eva, procurar Adão. Todos os dias Deus ia conversar com Adão e Eva. Todos os dias. Por quê? Porque ele tinha comunhão com Deus. Sabe por que vocês vão acender vela para a estátua, para a imagem? Essas imagens que tem dentro da igreja católica são as mesmas imagens que tem dentro do candomblé, dentro da macumba. É as mesmas imagens. Olha, deixa eu dizer para você. A Bíblia diz que não se pode servir a dois senhores. Deus não trabalha com o diabo e não. A Bíblia diz que de uma fonte d'água não sai água amarga e água doce. Ou você é filho de Deus, ou você é filho de Satanás. Quem são os filhos de Deus? São todos aqueles que receberam somente a Cristo como seu advogado, como seu perdoador, como seu intercessor. Porque aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Católico não é melhor do que evangélico, nem evangélico é melhor do que católico. O que divide as pessoas é religião, política e futebol. É as 3 pragas da terra: política, futebol e religião. E Deus está do lado de fora. Porque Deus não se envolve com roubo, Deus não se envolve com injustiça, Deus não se envolve com ganância. É uns ricos demais e outros pobres demais. Você sabia o que é você sofrer tanto nessa terra? Passar fome, às vezes, faltar alimento. O Estado não consegue garantir o direito das pessoas. E quando morrer ainda ir para o inferno. Já pensou? É coisa triste, não é? E o que é que nós precisamos fazer para ser salvo? Dar dinheiro para o pastor? Não. O dinheiro é seu, dá quem você quiser. Mas você vai só perder seu tempo. Vai só enriquecer eles. Dar dinheiro para o padre? Não. Comprar estátua, acender vela? Não. Não. Primeira coisa que nós, como seres humanos, precisamos saber é: existe um Criador. Existe um Deus. No céu não tem nenhuma senhora. Tire isso da sua cabeça. No céu só existe um Senhor e um Deus. O resto é criatura. É Pai, Filho e Espírito Santo. Acabou-se. Não tem mais negócio de santo, nem santa. Santo é todo aquele que faz a vontade de Deus. O diabo enganou Eva. Tem tanta gente sendo enganado, né? E Jesus falou assim, ó: nos últimos dias, tenham cuidado para que ninguém engane vocês. Ninguém.
Ninguém pode tirar o seu cavalinho da chuva. Ninguém vai ser salvo porque é evangélico. Ninguém vai ser salvo porque é católico. Não vai. Deus foi visitar Eva e Adão e disse: Adão, Adão, onde é que você está, Adão? Deus abençoe, muito obrigado, viu? Adão, onde é que você está, Adão? Sabe o que Adão disse? Ah, Senhor, me escondi. Você se escondeu, Adão? Por que você se escondeu? Quem foi que disse para você que você estava nu? Senhor, eu me escondi porque eu estava nu. Deus fez Adão e Eva, eles não tinham nem roupa. Hoje em dia as pessoas andam nu porque não tem vergonha. Antigamente eles andavam nu, mas tinham comunhão com Deus, era da natureza. Hoje em dia o povo não tem vergonha de andar nu, não. Adão estava escondido por trás de umas árvores. Sabia o que tinha feito, o entendimento dele foi aberto. Deixa eu dizer uma coisa para você: você vai adorar a imagem de escultura, você vai seguir a padre, você vai seguir a pastor, até o momento que você não conhecer as escrituras. Depois que você conhecer a palavra de Deus, Deus vai cobrar de você, viu? Você não vai ter desculpa no dia do juízo. Não, Senhor, é o meu pastor que fez errado, era com ele e Deus. Não, quem mandou você seguir a pastor e a padre? É para seguir a Jesus Cristo. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus disse: onde é que você está, Adão? Estava escondido, Senhor, estou escondido, eu estava nu. Adão, você comeu do fruto que eu falei para você não comer, Adão? Ô Eva, você comeu do fruto que eu falei para você não comer? Ah, Senhor, o diabo me enganou. Adão, por que você fez isso? Sabe o que Adão falou? Adão disse: a mulher que o Senhor me deu me enganou. Deu sonho na mulher. Eva, por que você fez isso? Eva deu outra desculpa. A serpente me enganou. Então você não tem desculpa não, tá? Não vou ser evangélico não, que o pastor lá faz isso e aquilo outro. Mas não é para você ser evangélico. Não é para você ser católico. Não é para você ser espírita. É para você ter comunhão com Deus por meio da palavra dele, ser obediente a dele, ser obediente a ele, sem dependência de tempo, sem dependência de homem, ser dependente de Deus. Primeiro pecado de Adão e Eva, sabe qual foi? Os primeiros habitantes da terra ouviu a conversa do diabo e deixou de crer na conversa de Deus, ou seja, na palavra de Deus. Isso foi o primeiro pecado. E vocês acham que Deus fez o quê? Deus passou a mão na cabecinha dele e disse: tá bom, Adão, tá bom, Eva, vocês pecaram, foi a primeira vez, vem cá. Tá bom, pode ficar aí, tá no paraíso, eu vou perdoar você. Não. Deus expulsou os dois. Então tem consequência para suas escolhas. A Bíblia diz que quem rejeita a palavra de Deus, rejeita o próprio Jesus. Quem rejeita Jesus, rejeita Deus. Quem rejeita o Filho, rejeita o Pai. Maria está fora dessa conversa aqui. Não tem Maria aqui. Ela cumpriu o papel dela quando Jesus estava na terra. A salvação foi consumada. Acabou-se. Agora é com você, Jesus, meu amigo. Você vai entregar a sua alma na mão do pastor? Vai? Quando você morrer, o pastor vai morrer com você, vai defender você lá diante de Deus? Vai? Não vai e nem pode. O padre também não vai lá morrer com você e defender você diante de Deus. Não vai e nem pode. Será que eu estou aqui contra todo mundo? Não. Eu estou aqui dizendo para você que salvação é somente por meio de Jesus Cristo. Acabou-se. Acabou-se. E não adianta você acreditar em Jesus e acender uma vela para a sua santinha, porque isso é pecado. E eu vou mostrar para vocês isso na Bíblia. Ah, mas eu acredito, mas não tem mais nada. É o que Deus falou. Deus expulsou Adão e Eva do jardim. E o pecado que eles cometeram fizeram com que eles perderam a comunhão com Deus.
E a Bíblia diz assim, olha, isso aqui não é o pastor que diz não, tá? Isso aqui não é o padre não, isso aqui é a Bíblia. A Bíblia não é da igreja católica nem da igreja evangélica não. A Bíblia é a palavra de Deus. Foi escrita antes de catolicismo existir. Foi escrita antes de religião evangélica existir. Os dois foram expulsos da terra, do jardim do Éden. E Deus deu uma sentença para eles. Deus disse: você veio do pó você vai voltar. Seu espírito será devolvido para Deus. A Bíblia diz que por um único homem, Adão e Eva, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem imaculada Conceição, isso é mentira. Não tem imaculada Maria, não tem imaculado fulano de tal, não tem. Isso é conversa mole para vender estátua para vocês. O único imaculado chama-se Jesus Cristo. Porque todos que foram nascidos de relação sexual já nasceram com a natureza caída e pecadora. Todos. Mas Jesus não nasceu de relação sexual. Jesus não nasceu de José, nem Jesus nasceu da Maria. Entenda? Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Jesus não teve o sangue de Maria, nem o sangue de José, nem o nosso sangue. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra, não viu nenhum justo, e resolveu destruir a terra. Vocês sabiam que a terra já foi destruída uma vez? Deus matou mulher, grávida, criancinha pequena, homens, todos. Vocês sabiam disso, que já aconteceu na época do dilúvio? Deus olhou dos céus à terra e se enojou com o que viu. A Bíblia diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sabe o que é desobediência? Vocês sabem o que é pecado? É quebra de mandamento. No livro de Levítico a Bíblia diz: não se deite homem com homem como se fosse mulher, porque isso é abominação ao Senhor. Não se deite mulher com mulher como se fosse homem, porque isso é abominação diante do Senhor. Estão casando homem com homem, mulher com mulher, estão tendo relações com animais, estão adorando a criatura, estão adorando a si mesmo, matando, roubando, se prostituindo, usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro, usando a Bíblia para levar pessoas ao engano, para vender estátua, crucifixo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus olhou para a terra e não viu ninguém justo. E a Bíblia diz que Deus falou para Noé: Noé, entra na arca, você e a sua família, que eu vou destruir a terra. Noé entrou na arca com a sua família, e Deus mandou 40 dias e 40 noites de chuva sobre a terra. Matou todo mundo. Deus deu outra oportunidade para o ser humano. Através de Adão e a sua família, 8 pessoas ao todo. Você sabe o que é Deus matar uma geração inteira e somente 8 pessoas escaparem? E hoje, vocês acham mesmo que as pessoas estão interessadas em Deus? Porque falar em Deus é fácil, mas a gente só chega a Deus por meio de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós herdamos o pecado de Adão e Eva. Nós somos culpados pela morte de Jesus. Todos que estão aqui, ó, eu, você, todo mundo aqui é culpado pela morte de Jesus. Então o que isso quer dizer? Que nós somos culpados. Aqueles que não estiverem em Jesus Cristo já estão condenados. A Bíblia diz que a condenação é essa:
Você não vai ser condenado porque você é pobre. Você não vai ser condenado por causa disso ou daquilo outro, não. A Bíblia diz que a condenação é essa, que a luz, que é Jesus, veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Essa é a condenação. Você sabe por que você vai ser condenado? Porque você deixa de seguir a Jesus para seguir o padre. Você sabe por que você vai ser condenado? Porque deixa de seguir a Jesus para seguir a pastor, para seguir a estátua, para adorar a imagem de escultura. Essa é a condenação. Aleluia. O pecado continuou. Sabe por que continuou? Porque está dentro do sangue o pecado. A Bíblia diz que a alma está no sangue. Antigamente, para receber perdão de pecado, tinha que matar uma ovelha, tinha que ter um sacerdote, tinha que ter um homem responsável pela sua alma. Os sangues que eram derramados para perdão de pecado era sangue de bode, sangue de ovelha, sangue de animais. Mas não resolvia, era somente um paliativo, era somente uma demonstração, a sombra do que viria a acontecer quando Jesus viesse. Aí a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então existe inferno, não existe fogo de purgatório, isso é conversa. Não existe missa de sétimo dia, isso é conversa. Não existe você tem que ter um pastor, tem que ter uma religião, tem que ter um templo, isso é conversa. Você tem que se arrepender e crer em Jesus Cristo e obedecer sua palavra. Jesus veio, morreu na cruz, pagou a nossa dívida. A dívida que nós tínhamos para com Deus, Jesus Cristo pagou com o seu próprio sangue, morrendo por nós. Glória a Deus. E agora o que fazer para ser salvo? Vocês estão pensando que é brincadeira, é? Vocês estão pensando que é brincadeira, é? Se você morrer hoje sem o advogado que é Jesus Cristo, você vai para o inferno, viu? Porque todos nós somos culpados pela morte de Jesus. Quando alguém comete um crime aqui na terra, logo vai ter que se apresentar diante de uma autoridade policial, vai ter que se apresentar diante do juiz. E ninguém pode se apresentar diante do juiz de cara limpa, sendo devedor, sendo criminoso. Não pode, tem que arrumar um advogado, senão vai preso na hora e condenado na hora. Da mesma forma é com a lei de Deus, com a palavra de Deus. Nós somos culpados porque nós pecamos diante de Deus. Então nós temos que arrumar um advogado, receber um advogado que é Jesus, para que diante de Deus, quando a gente morrer, Jesus diga: não, esse aqui me recebeu, esse aqui não vai ter condenação para ele não. Aí a Bíblia diz assim: nenhuma condenação há para quem estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí você morre rezando para Maria, você vai para o inferno. Mesmo ela sendo uma serva de Deus, mas ela não é uma deusa. Ela não é advogada de Deus e os homens. Ela foi uma criatura que pecou. Ah, você vai morrer pedindo para Padre Cícero, vai morrer confiando na sua religião, vai morrer confiando que dava cesta básica, que era bonzinho. Você vai para o inferno, filho. Primeiro passo para a gente ser perdoado é pedir perdão. Mas só pede perdão quem se arrepende. Mas só se arrepende quem reconhece que errou. Só se reconhece que errou se descobriu que aquilo era errado. E você vai descobrir o que é errado é na palavra de Deus, não é no catecismo não. Não é. Porque Jesus mandou examinar as escrituras. Não foi livro nenhum de religião. Não é livro do Ellen White, não é livro de autoajuda. É nas escrituras. Vou ler um texto da palavra de Deus. Mas antes de eu ler,
Eu quero contar para você em rápidas palavras o que aconteceu na época de Jesus com um jovem que tinha religião, um jovem que tinha dinheiro. Porque o que o povo quer é isso hoje. O que o povo quer hoje é isso, não é dinheiro, vida boa, conforto, satisfação pessoal. Mas o que é que Jesus disse? Jesus era rico, igual esses pastores de hoje, igual esses padres de hoje, igual essas religiões de hoje. Jesus mandou alguém construir algum templo? Não, Jesus disse: derruba o templo. Salvação só pode pela fé, somente pela fé. Deus é espírito, não tem objeto entre você e Deus, não pode ter nenhum objeto. Entre você e Deus não pode ter nenhum tipo de homem, é você e Jesus e Deus, ponto. O rico jovem chegou para Jesus e disse: Jesus, Lucas capítulo 18, versículo 18. Se você quiser uma Bíblia, eu tenho aqui umas 5 para dar de presente para você, umas 10. Para quem não tem Bíblia, tá? Quem for evangélico, pede o pastor, ou deixa de dar dinheiro para o pastor e compra a Bíblia. Jesus, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? O jovem perguntou. Aí Jesus disse assim: você conhece os mandamentos? Jesus começou a falar os mandamentos para aquele homem. A salvação da gente está ligada diretamente à palavra de Deus. Não tem como uma pessoa ser salvo rejeitando o ensinamento de Jesus, não tem como. Não, mas o padre falou que é assim. Não importa o que o padre, quem é o padre diante de Deus? Ah, mas o pastor falou que é assim. Quem é o pastor diante de Deus? Ah, mas a minha religião falou que é assim. Não importa a religião, não importa. O que importa é a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 20, a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz em Êxodo capítulo 20: eu sou o Senhor, não façam imagem de escultura, de semelhança do que está no céu, nem de semelhança do que está na terra, nem de semelhança do que está na água debaixo da terra. Então não é para fazer a imagem de Maria, não é para fazer a imagem de Jesus, não é para fazer a imagem de Deus, não é para fazer a imagem de pato, de ganso, nem tão pouco. Bom, dá licença falar com um pouquinho. Terra que eu não entendo de jeito, estou com 64 anos de idade, já fui crente, já fui só perdi. O homem que eu ouvi falar a verdade na palavra de Jesus, até hoje. Tudo que fala é certo. Não é existindo aí enganando o povo, não. Não anda pedindo dinheiro a uma, outra, como está enganando o povo. E é o homem mais errado do mundo. Então não. Deixa eu pegar a Bíblia. Mas eu não estou sem um dinheiro para comprar, irmão. Não, é dado, meu filho. É? Não. Aqui não tem venda, não. Então, aqui é bom porque quando eu for sair dentro do meu carro, eu posso dinheiro. É pro senhor. Bom, graças a Deus, eu abençoo o senhor. Êxodo capítulo 20, o mandamento de Deus diz: eu sou o Senhor, não faça imagem de escultura, de semelhança do que está no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não se dobre diante delas, não ofereça culto para elas. Está diferente, não está? Da sua religião? Está diferente, não está? Abra os olhos, porque você tem uma alma e Jesus quer lhe salvar. Jesus disse que a salvação é só por meio dele, mas os pastores evangélicos dizem: você tem que ter um pastor, você tem que vir para a casa de Deus, você tem que ter um templo. Está diferente do que a Bíblia diz. Se você quiser ir para lá, você pode ir, mas salvação é de graça por meio de Jesus. Não tem independência de ninguém para salvação. Aquele jovem disse: eu já obedeço esses mandamentos, Senhor. Então Jesus disse: ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto você tem, reparte com os pobres, depois vem e segue. Aquele jovem, quando falou do dinheiro, aquele jovem desistiu. Amava mais o dinheiro
amava mais os seus bens materiais do que fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que adianta ganhar o mundo inteiro? Agradar todo mundo. Você quer agradar seus amigos, quer agradar a sua religião e desagradando a Deus. Jesus disse assim: assim como perseguiram a mim, vão perseguir a vocês também. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Já começou, viu? Já tem tempo que o sistema do diabo, do anticristo, e o governo do diabo, não é o governo do Lula, ou o governo do Bolsonaro, ou o governo de qualquer um não, porque política é tudo uma coisa só. E fica um monte de evangélico bobo defendendo o Bolsonaro, fica um monte de gente sem conhecimento de Deus defendendo o Lula. O reino de Deus não é dessa terra. Você tem que se preocupar com a sua alma, não é com política não. A política, deixa a política para lá. Quem é da terra, mexe com as coisas da terra. Ganância, dinheiro, poder, posição. E vocês são massa de manobra, todos nós. A Bíblia diz que começará uma grande tribulação como nunca houve. E jamais haverá. O dinheiro está com os dias contados de papel, vocês sabem, né? O dinheiro de papel, a moeda física, está com os dias contados. Já foi implementado o Drex, o novo real digital. Dinheiro de papel vai deixar de existir, tudo agora vai ser digital. O governo vai controlar o que você compra, o que você vende, o porquê faz e o porquê não fez. Só compra ou vende se o governo liberar. Isso é o governo do diabo, o governo do anticristo. Nós estamos caminhando para o governo de Satanás na terra. Estão pensando que é brincadeira? O presidente já decretou uma lei aí, depois revogou por causa da pressão, para cobrar os impostos sobre todo o dinheiro que entrava na sua conta de 5 mil reais acima. Não é simplesmente aquele governo ou outro governo, é mundial. Por que isso está acontecendo? Porque ao fim dos tempos, Deus vai dar cabo nessa terra. O fim está se aproximando. Você fica preocupado aí com vaidade, com dinheiro, com compra, com venda, defendendo pastor, defendendo padre, defendendo político, e a sua alma caminhando para o inferno. O que vê na terra é festa, festa de Natal, festa de Ano Novo, festa de Carnaval, né? E você sendo enganado pelo diabo, igual Eva foi, igual Adão foi. Saiba de uma coisa: você tem uma alma e você vai prestar conta a Deus pelo que você escolheu, pelo que você fez, pelo que você creu. Vou ler a Bíblia, palavra do Senhor. Quem for católico, que não tiver uma Bíblia e quiser uma Bíblia, eu tenho uma Bíblia aqui para dar de graça, viu? Quem é católico, quem é evangélico, deixa de dar dinheiro para o pastor e compra uma Bíblia. Quem é católico e quiser uma Bíblia, quiser conhecer as Sagradas Escrituras, nós temos Bíblia aqui para doar de presente para você. Apocalipse, capítulo 20. Olha o que a Bíblia diz. Fala do julgamento dos mortos. Você que diz que morreu, acabou, está enganado, viu? Você que pensa que é só encomendar uma missa ao padre ou pagar o padre que vai tirar a alma do purgatório. Mentira, engano. Não vai não. Vai continuar no inferno se entra lá. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Diz assim: em seguida vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos,
Então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregou os mortos que nele haviam, e um por um foi julgado, de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o inferno foram atirados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, a segunda morte. Onde é que ficou a religião aqui? Onde é que ficou as imagens aqui? Eu quero dizer para você: se arrependa enquanto é tempo. Leia a Bíblia enquanto é tempo. Peça perdão a Jesus Cristo pelos seus pecados enquanto é tempo. Porque Deus vai derramar a sua ira sobre a terra. Já está derramando, mas vai piorar ainda mais. A Bíblia fala sobre o princípio das dores. Mateus capítulo 24, a Bíblia diz que nos últimos dias haveria filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, reino contra reino, falsos profetas, engano, terremoto, fome, guerra em vários lugares. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus fez uma promessa na sua volta. Jesus disse que voltaria para buscar a sua igreja. Igreja não é instituição, igreja não é religião, igreja não é templo de pedra. Igreja são homens, pessoas. Qualquer pessoa que estiver ligado em Jesus por meio da palavra de Deus faz parte dessa igreja. Uma única igreja que vai para o céu. Não é religião, não é instituição. Pare desse pensamento de achar que só vai para o céu os católicos, que a religião, que a igreja certa é a católica. Pare de achar que a igreja certa é a Assembleia de Deus. Pare de achar que a minha igreja não tem, ninguém tem igreja. Jesus tem um povo que está ligado nele por meio do que ele ensinou. Você não precisa ser evangélico, nem católico, nem de nenhuma religião. Nós precisamos se arrepender dos nossos pecados, confessarmos a eles. A Bíblia diz que com o coração se crê, com a boca se confessa para arrependimento e salvação. Então se arrependa e creia no Senhor Jesus, obedeça a sua palavra, não seja seguidor de homens, mas receba o Espírito Santo na sua casa, em qualquer lugar. Você pode pedir perdão a Deus e Jesus te perdoa na hora. Peça perdão a Deus por meio de Jesus, porque ninguém pode ir a Deus sozinho. Não, vou pedir perdão a Deus. Não, Deus não vai ouvir você. Tem que ser por meio de Jesus. Não, vou pedir a Deus por meio da Maria. Deus não ouve. Vou pedir perdão por meio do pastor, por meio do padre. Deus não ouve. Por quê? Porque nós somos culpados pela morte do filho dele. Nós somos pecadores. Aí nós precisamos de um advogado que é Jesus, o único que deu seu sangue por nós. Deus te abençoe. Não morra achando que a Maria é a sua mãezinha e que ela vai te defender diante de Deus. Isso é mentira, você vai parar no inferno. Não morra achando que alguma religião vai garantir para você salvação. Você não vai ser salvo porque você é evangélico. Você não vai ser salvo por causa de uma religião, não. Deus te abençoe. O fim está vindo aí. Vai piorar, viu? Vai piorar. Deus te abençoe. Se alguém deseja uma Bíblia, rapaz, é interessante, né? Vocês querem ir para o céu mesmo?
Muita gente não quer ir para o céu, não. Ou já tem Bíblia, ou quer ir para o inferno. Porque se fosse usar bombeiro aqui com uma pinga, com as garrafões de 51, vocês acham que passava carro aqui? Se vocês quiserem ir para o céu, gente, vocês têm que ler a Bíblia e seguir a Jesus Cristo. Se fosse dinheiro aqui, ou se fosse aqui, Eu vou atender o senhor, tá? se fosse cesta básica aqui, todo mundo queria cesta básica, né? Vocês têm que alimentar a alma de vocês, que essa carne aí vai morrer, mas a alma vai para outro lugar, ou céu ou inferno, viu? Não é vendido, não. Se tivesse um pastor aqui, querendo dinheiro do povo aqui, mentindo para vocês, revelando para vocês, aí todo mundo tá feito bobo, querendo ser revelado. E depois dá dinheiro. Deus abençoe vocês. Jesus não adula ninguém. Essa é a Bíblia. Vou pegar pro senhor, viu? O menino está querendo um aqui. Pronto. Quer Bíblia? Deus abençoe, tá bom? Deus abençoe. Vai ver outro. Vai Deus tirar abençoe, outra para minha Deus esposa. abençoe. Deus abençoe. Leva para levar para minha Deus esposa. abençoe. Leva uma para minha esposa. Quer Bíblia, senhor? Eu quero, meu irmão. Quero. Deus abençoe. É a melhor arma do ser humano essa aí. Amém. Bíblia Sagrada. É, irmão. Eu tenho um limite para entregar porque eu vou passar em muitas cidades ainda. Mas. Obrigado. Deus Quer abençoe. uma? Amém. Quer uma para meu irmão ali? Oxe, venha pegar. Deus abençoe. Leva para ele lá. Ali. Leva para o rapaz lá, por favor. Leva. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Deus abençoe. Ô, irmão, me dê duas Bíblias para dar uma a menina que trabalha comigo também. Pode ser o meu filho. Pode ser Esse aqui não tem, tá? Deus abençoe. duas, irmão, para dar uma menina que trabalha comigo também. Quer um rapaz que se converteu agora há pouco. Mas ele é evangélico, pede pro pastor. É isso aí. Pede pro pastor, porque a igreja evangélica é Ah, milionária dá não, e não dá dá dinheiro não. pra ninguém. Eu dou mais pra católico, meu filho. Desculpa aí. Porque quem for a sua religião, Pega demais, viu? Deus não nos abençoe. Pega Glória a Deus. demais, pega Glória a demais. Deus. Mas é verdade. É porque dá dízimo pra igreja, não ganha uma Bíblia. Eu dou mais pra quem não é evangélico. A gente viu o pastor teve que Pastor dar não dá Bíblia pra ninguém, não. É verdade, é. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Obrigado, viu? Deus Amém. abençoe. Amém, minha irmã. O que está falando é verdade, né? Siga Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus, irmão. O vereador está querendo uma, dá para arrumar. Vou arrumar assim. O vereador ali. Deus abençoe, irmão. Terminando de pregar aqui. Tá bom. E agora vamos concluir, vamos para a próxima cidade. Deus abençoe. É, pai. Amém, irmãos. Terminamos mais uma pregação da palavra de Deus aqui. Com a bênção, distribuiu muita Bíblia aqui. E eu pensei que ia pregar só uns 15 minutinhos, 10, mas a gente começa a pregar, né, irmão? E as pessoas vão ouvindo a palavra, vão se importando com aquilo que vai sendo pregado. E aí dá vontade da gente não parar mais não. Mas tem outras cidades a seguir. E nós, graças a Deus, pregamos a verdade aqui. Distribuímos mais de umas 25 Bíblias aqui. Amém? E estamos seguindo viagem agora aí. Deus abençoe, irmãos. Não deu para transmitir ao vivo, porque aqui, essa cidade aqui de Pernambuco não pega não. Sinal da Vivo. Fica na paz do Senhor, vamos seguir. A bateria do carro tá ruim. Estragou a bateria, não tá solando aí. Toda vez que eu paro no lugar, eu tenho que dar chupeta com a bateria do som lá atrás, para ela poder pegar. Mas glória a Deus que tem a do lado de trás e tá funcionando. Amém? Fica na paz do Senhor, irmãos. Vamos seguir a próxima cidade aí. Chegando em Ribeirão, Pernambuco. Vamos procurar um lugar aqui pra gente pregar. Mas antes vamos procurar um lugar pra gente almoçar, ir no banheiro. Deus abençoe os irmãos aí. Glória a Deus. Pernambuco, cidade de Ribeirão. Isso aqui é o centro da cidade. Cidadezinha pequenininha. Vamos procurar um lugar aqui para almoço. Passamos em Chechel. Agora vamos dar uma volta na cidade aqui para a gente ver qual é o melhor lugar aqui para a gente pregar. As cidades de Pernambuco são bem movimentadas.
Esse horário 11, são 11h20 agora. Eu preciso procurar um banheiro, depois almoçar, depois a gente prega. Vou dar uma passada aqui pelo centro da cidade aqui. Deixa eu dar uma olhada se tem uma praça aqui. Vamos ver. Ribeirão. Da região de feira, né? Tentar achar um lugar para pregar por aqui, parar.